Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, todas, né? E é um prazer estar com vocês aqui novamente no Eis-me Aqui. Por que é um prazer? Porque já faz um tempinho, né, que a Fá não aparece com a Fatia aqui. E eu estava sempre dizendo nos stories lá no Kadosh que iria voltar, mas não estava dando tempo, outras coisas estavam acontecendo e estão acontecendo, algumas mudanças, né? Comigo, é, e aqui eu estou. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas e também não há impossíveis para Deus. E hoje eu quero pegar esse gancho de não há impossíveis para Deus, exatamente para estar falando um pouquinho disso. Por que, Fá, você quer falar um pouquinho disso? Porque às vezes a gente acha que Deus não se importa com a gente. Em muitos momentos a gente se sente um tanto perdida, um pouco chateada, um pouco preocupada e às vezes muito preocupada, né, com o que Deus vai fazer ou está deixando de fazer e o porquê ou para que ele está deixando de fazer. Mas o que eu posso dizer para você hoje, mais do que nunca, eu estou lendo um livro, ó, linda, né? Aline Barros, chama-se Graça Extraordinária. A Fá não para. A Fá não para, eu vou querer ler até um pedacinho desse trechinho desse livro para vocês, porque é um livro assim, gente, demais. Cheio de testemunhos, cheio de graça, cheio de vitória e graça maravilhosa, extraordinária mesmo. E ela fala um pouco dela, um pouco da vida dela, um pouco dos testemunhos, né, de outras pessoas em relação a algumas músicas dela. Gente, eu sou todo louvor, eu sou todo, sabe, eu vivo, respiro, como, bebo a palavra de Deus. Não estou falando para vocês aqui que a Fá é uma pessoa melhor do que ninguém, não, muito pelo contrário. É exatamente por achar que eu não sou e que eu preciso muito dessa graça extraordinária, maravilhosa, é que eu busco todos os dias, um pouquinho mais, tropeço aqui, tropeço ali, mas eu me levanto e bora. Bora buscar o Senhor hoje, amanhã e depois e para sempre, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês aqui no Eis-me Aqui do que eu estava comentando, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, o Senhor nos diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas aí a gente fica se perguntando, né? Quais são as promessas do Senhor para nós? Promessas e propósitos são assim praticamente aliados, né? Quando a gente está alinhado com os propósitos de Deus, as promessas praticamente vão chegando assim gradativamente que a gente fica assim até aqui assustado, né? Às vezes um pouco, mas é que realmente há essa verdade. Quando o alinhamento acontece, aí sim as promessas começam a chegar e às vezes a gente não está tão alinhado quanto a gente pensava ou pensa que está. E por que que nesse versículo fala-se isso, né? Olha bem, eu vou pegar aqui o gancho a partir do versículo 30 para vocês entenderem do que é o contexto que levou Jesus, né, a mostrar isso através de Lucas, né, do evangelista Lucas. A partir do versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó,
e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo lhe envolverá com sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a sua serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Gente, que passagem, né? Só aqui dá pra gente tirar assim várias chaves. Primeiro, olha só, ele disse para ela: não temas. E muitas vezes a gente teme o que está acontecendo com a gente, né? Olha só, ela iria dar um filho, ia dar à luz a um filho. Como assim? Se ela não tinha relação, né, com homem algum, mas o poder do Altíssimo desceria sobre ela e ela conceberia e daria à luz. Mas antes disso, Isabel, que era a parenta dela, mas já estava já de idade. Olha bem, olha a chave aí, pega aí. Já era de idade. Gente, para Deus não tem impossível. Às vezes as pessoas pensam assim: não, já passou da idade, não dá mais. Deus não vai me conceder tal promessa, ou tal promessa, ou tal promessa. Para Deus, aqui está escrito: ó, não foi eu quem escrevi. Não sei porque que Deus tocou no meu coração de falar disso aqui. É uma coisa assim estranha, que às vezes eu penso em falar alguma coisa, sempre é assim. E Deus me leva a falar de outra coisa. Eu queria falar de outra coisa, tá? Mas eu vou complementar se der tempo, senão não dá. Eu vou ficar com isso aqui. Porque olha bem, outra coisa mais que maravilhosa. Este lhe será grande, no 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Gente, por que às vezes a gente fica temeroso em relação a algumas coisas sobre reinado, né? Sobre reinados, quem manda, quem desmanda, quem faz, que desfaz. Aqui está escrito: não terá fim. E o seu governo será para sempre. Então, o governo da minha vida, da sua vida, independente de você crer, de você não crer, sabe? Independe. Está nas mãos daquele que controla tudo, todos e o mundo, as nações, né? Existe um versículo aí muito gostoso que outro dia eu tive que passar para uma amiga porque ela não acreditou. Está escrito assim, ó. É bem assim mesmo que está escrito. Para Deus, as nações são como uma gota no balde. Como a areia do mar, como o pó da balança. Uma outra hora eu trago esse versículo aqui e a gente medita junto. Mas analisa comigo, gente. Não é lindo demais? Não é estrondoso demais? Para mim é difícil. Mais para frente, aqui dentro do programa, eu vou entrar em outros conceitos sobre fé, dentro da PNL, dentro da física quântica, dentro, né, da psicologia positiva. E, gente, ele é tudo isso e mais um pouco. Ele é tudo isso e mais um pouco. Eu gosto de analisar, eu gosto de pensar, eu gosto de estudar. Esses dias eu estava estudando um pouco sobre a palavra com o Rodrigo Silva, com o pastor Rodrigo Silva, é teólogo, assim, arqueólogo. Ele é pastor, doutorado. Então, assim, eu gosto de aprender com quem sabe? Eu gosto de aprender com quem sabe mais, porque aprender com quem não me acrescenta não me ajuda muito, não. Mas essa passagem específica que eu estou falando para vocês é exatamente sobre isso, sobre um pouco do analisar, sabe, o que Deus tinha prometido para Isabel.
Inclusive, se a gente voltar um pouquinho aí, o seu marido, ele ficou mudo, né? Zacarias ficou mudo, assim, porque ele não acreditava, não, no que estava acontecendo. E durante um tempo, ó, Deus fechou até a boca de Zacarias, porque às vezes a gente fala demais, né? Às vezes a gente fala demais e perde a benção. Quando a gente fala demais, perde a benção. Então, cuidado. Eu aprendi isso a duras penas, mas vamos que vamos, né? Veja bem o que aconteceu com José quando ele falava muito sobre os sonhos dele, né? Muito, muito, muito sobre os sonhos. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, com o que fala e também com o que pensa. Mente sã, corpo são, né? A mente estando saudável, o corpo está totalmente saudável. E é o que Deus quer para nós. Mas Isabel também não acreditava que ela poderia engravidar na sua velhice, mas Deus prometeu e cumpriu, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Agora eu faço a pergunta para você, eu retorno para você e normalmente quando a gente prega ou fala algo sobre Deus, Deus sempre está dizendo algo primeiro para quem está replicando a palavra. Primeiro para a gente. Então, eu me fiz essa pergunta. O que é impossível para você, Fátima, que Deus não possa cumprir? O que é impossível para você, João, Maria, Pedro, Paulo? É, né? O que é impossível, João? O que é impossível para você, Elizabeth? O que é impossível para você, Amélia? O que é impossível para você aí que Deus ainda não cumpriu? Não há impossíveis, não há. Olha só aqui, ó. Vamos lá de novo. Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Então, olha bem, eu preciso receber também, né? Então disse Maria, mãe de Jesus, aqui está a sua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui esse anjo quer dizer o anjo do Senhor, tá, gente? Não dá para mim poder explicar muita coisa em relação a isso, mas uma hora a gente vai explicar, porque agora eu vou me ater mais aqui no programa. Eis-me aqui. Eis-me aqui para estar falando para você do amor de Jesus, da graça, da maravilhosa graça extraordinária do Senhor e da fé que devemos ter em suas promessas, sim, ainda que pareçam tardias para nós, ainda que pareçam difíceis e impossíveis para serem cumpridas na nossa vida. Às vezes eu também me pergunto, isso é tão difícil, né? Para mim, para você que está aí do outro lado da telinha, parece impossível. Mas para Deus não. Para Deus não há impossíveis que Ele não possa cumprir. Então, gente, agora que depois disso aqui vem o cântico, né, de Maria, né? Olha só como que é um cântico maravilhoso. Eu venho falar desse cântico que eu acho lindo. Antigamente a gente tinha um corinho e cantávamos na igreja, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo és, Senhor. Lembra do Contra Canto? Era lindo demais, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, jovens. Ouça bem o que eu vou dizer. Louvores não envelhecem, tá? Não envelhecem e não perde a graça. É sempre edificante, às vezes, a gente louvar a Deus com cânticos antigos. Então, tentem pegar aí nas igrejas, é um conselho que eu dou, conselho se fosse bom não dava, vendia, mas tentem cantar também cânticos mais antigos. Até mesmo hinos da harpa cristã, hinos do autor cristão.
remodelados, ficam muito lindos, tá bom? Pense nisso, tá? E adquira aí com o calor do amor esses cânticos que falam tanto. E esse cântico de Maria aqui foi trazido à tona assim, ó. A minha alma, que já parte para o 45, né? Aí o 46 já. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou-os no coração, alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Isabel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de suas descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então é isso, gente. Este cântico de Maria foi modulado, remodulado, mas ele não perde assim aquela sensação de bem-estar, de, sabe, de promessa cumprida na sua vida. Existem salmos que falam, né? Quando o Senhor realiza nossos sonhos, nós ficamos como os que sonham, né? O Salmo 126 fala muito isso. Esses dias, por volta, né, de um domingo que eu estive na igreja, foi pregado exatamente sobre esse salmo, sobre aqueles que, quando as promessas se cumprem, a gente fica como os que sonham. Então, fica aí para você essa diquinha, né? O Senhor não tardará em cumprir aquilo que te prometeu. O Senhor não tardará em cumprir aquilo que ele te prometeu. Vê bem essa palavra. O Senhor não tardará em cumprir aquilo que ele te prometeu. Assim como na minha vida, ele tem cumprido muitas e muitas e muitas coisas, gente. Muitas, muitas coisas. Ele há de cumprir, porque a graça dele é maravilhosa e extraordinária. E difícil não se emocionar, né? Desculpa mesmo. Não era a minha intenção. Agora eu quero compartilhar com vocês um pedacinho aqui do livro da Aline, que fala exatamente um pouquinho sobre isso, tá? Humildade. Eu tô aí no 3º capítulo. Fala assim: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Olha só, né? E lá embaixo vem escrito assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha só as promessas, né? Se cumprindo. Isso está em Mateus 5, 3, 5. Bem-aventurado quer dizer feliz. Portanto, todo aquele que obedece ao Senhor ensinou, desfruta de fidelidade. Pobre em espírito e humilde não tem nada a ver com medíocre ou simplório. Ao contrário, Deus tem prazer em que alcancemos posições de destaque em diversas áreas de nossas vidas, que sejamos cabeça e não cauda. Assim, Ele pode nos usar em todos os segmentos da sociedade. Temos de ser pessoas sem malícia, mas ao mesmo tempo astutos. Olha aquela parte que fala, né? Simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Pois somos como ovelha no meio de lobos, precisamos ser sábios. Ser humilde, portanto, não é ser ignorante, sem sabedoria, ou bobo,
é ser alguém com a atitude de servir voluntariamente, pronto a ouvir a voz de Deus e obedecer às suas instruções. É ter um coração amoroso para com todos e fazer tudo para a glória de Deus. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou, conforme podemos ler nessa passagem da Bíblia. Aí vem falando assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está em Filipenses 2, 5 ao 11. Então, gente, é assim, ó. Desculpa a emoção aí. Às vezes, tem muitas vezes que eu tô sozinha, assim, e o Senhor fala comigo e eu começo a chorar. Porque a presença dele é tudo que a gente precisa. Tudo. É a mais alta riqueza. É a graça realmente extraordinária, a misericórdia. Mesmo que a gente ainda considere as promessas do Senhor tardias para nós, elas irão se cumprir. Como na vida de Isabel aqui, né? Está falando. A vida de Maria, que parecia impossível, porque como uma mocinha, né, iria engravidar se não tinha relacionamento sexual com homem algum. Mas o Espírito do Senhor desceu sobre ela e cumpriu a promessa. Ele habitou entre nós, morreu uma morte de cruz, uma morte difícil, para nos dar a salvação, a redenção. E nós não temos a pretensão jamais de desprezarmos isso, porque isso é um presente tão grande, tão maravilhoso, que dificilmente se iguala a qualquer outro tipo de se igualaria, né? Não tem como se igualar um sacrifício como esse. Então, meus amados, hoje eu vou ficando por aqui e neste momento eu vou fazer uma oração por mim, por você, por todos nós. Que a graça do Senhor, nosso Deus, extraordinário, esteja sobre a sua vida, sobre a minha, né? Deixa eu achar aqui, ó. Só um pedacinho aqui. Que o Senhor possa estar completando na sua vida o que eu não consegui, tá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor possa estar completando na sua vida aquilo que eu não consegui hoje, tá? Eu tô bem, assim, emotiva, primeiro por estar voltando ao ESME aqui, a cumprir o que o Senhor já tinha me falado, e também porque há um tempo que o Senhor tem me falado, vai e faz o que eu te falei para fazer, vai, faz e cumpre. Então, gente, Deus abençoe a vida de vocês, Deus dê sobre todos os sonhos de vocês as realizações, não para a vossa glória, lembre-se sempre para a glória e para a honra do nosso Deus, e lembre-se, a graça extraordinária é uma graça que vai além do que nós podemos imaginar, gente. Imaginar. E seja grato em todo o tempo por essa graça extraordinária, maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Porque com misericórdia tem demonstrado amor. Lembre-se sempre disso. E não há impossíveis para Deus. Deus não tardará em cumprir a promessa dele sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que nele crê e espera. Deus Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa
que se desprendeu, Pai, em ouvir estas palavras, Senhor, que não são as minhas palavras, mas são as tuas. Abençoa-os, guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal, de todo intento do maligno, não para a glória deles e nem para a minha glória, mas para a tua honra e para a tua glória. Hoje, amanhã e depois e para sempre, e que toda essa geração seja bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Um beijo no seu coração. Fica com o Senhor. Que a graça dele extraordinária esteja sobre vocês e cada um das vossas famílias. Tchau.